Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume, editora Autografia, juntamente com a minha esposa Eleusa Cristina. Para mim é uma grande honra e um prazer estar mais uma vez aqui, agradecer a todos os internautas pelos likes, compartilhamentos, visualizações dos vídeos, tá? Os comentários, analisando tudo dentro de uma lógica que tenha sentido, né? E a gente sabe que a vida ela continua. E hoje eu queria trazer e compartilhar com vocês uma informação muito importante, um pequeno versículo da Bíblia que tem feito uma diferença imensa na minha vida desde que eu cheguei neste mundo. Minha mamãe já me dizia, já disse na família, em churrasco da família, em encontros da família, o Douglas sempre foi desse jeito. E é sobre esse versículo que eu vou estar falando, porque talvez ainda falte em você isso. Por exemplo, a minha esposa, eu trabalhei muito em cima dela, em cima desse versículo que eu vou estar falando para você hoje, que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Diz assim: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando depende de vós, quer dizer, a responsabilidade é sua. Tenha paz com todos os homens. Quer dizer, se for possível, significa a importância do elo. E aí eu separei um texto aqui que vai abrir mais a tua mente, a tua consciência vai se expandir. Formando elos. Vou tirar o óculos aqui, que eu enxergo de perto melhor sem óculos. Se eu posso formar elos, para que quebrar eles? Né? Que sejam pessoas, mesmo que sejam pessoas com pensamentos ao contrário, né? Por estarem em uma prisão da consciência, eu tenho que manter o elo com essas pessoas. Significa, vamos supor, a gente encontra isso todo dia. Tem pessoas que já entraram em contato comigo e falaram: pastor, eu não consigo mais falar com fulano. Mas por que, rapaz? O que aconteceu? Fala, Maria, fala, João. Ah, pastor, minha mente evoluiu muito. Eu estou com a mente muito evoluída. Eu já entendi tudo, ou entendi quase tudo, ou eu enxerguei 360 graus, ela não chegou nem 50 ainda. Não consigo mais conversar com ela. Então, é justamente essa pessoa que você entende mais um pouquinho do que ela, que você tem que trabalhar ela. Com toda a paciência do mundo, você trabalhar essa pessoa. Com cautela, ir trabalhando ela, tentando se aproximar, não se afastar. Ah, porque ela não consegue mais enxergar. Ela enxerga aqui, ou lá embaixo. Eu já estou lá em cima enxergando, eu estou olhando. Ela está lá embaixo. Então você tem que trabalhar essa pessoa, ajudar ela a entender também. Ah, mas ela não quer me ouvir. Não há problema, mesmo que ela não queira te ouvir, procura manter a amizade e tentar uma forma de ajudar essa pessoa a enxergar e ver a luz que você enxergou e ela ainda não enxergou. São choques de pensamentos, são choque de ideias que há entre vocês. Acontece isso direto, eu conheço N casos. E às vezes eu recebo pessoas que me fazem esse tipo de pergunta. Poxa, pastor, não consigo mais. Existem casos de casais, de esposa que enxerga lá no outro lado e o marido ainda está aqui atrás. E há casos que é o contrário. O marido já enxergou do outro lado e ela ainda está aqui parada.
Mas e aí? Vocês são um casal. Então entre vocês tem que haver o quê? Um acordo. E um tem que tentar ajudar o outro. Ah, mas ele não deixa, ou ela não deixa ajudar, ou o meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não tem problema. Vocês têm que buscar um entendimento e um acordo para que esse elo, essa amizade, esse amor, essa união, essa comunhão não seja quebrada. Quer ver um negócio importante? Uma vez, uma pessoa muito estudiosa, PhD, tem várias faculdades, 3 ou 4 faculdades, que assiste os meus vídeos, entrou em contato comigo. Ele falou assim, me fez a seguinte pergunta: pastor, como que o senhor consegue ainda ir no templo, na igreja, com a expansão que o senhor tem agora da consciência? Porque o que o senhor está falando é algo muito avançado para quem frequenta uma igreja. E aí eu fui e falei para ele o seguinte, eu falei para ele assim: olha, meu amado, como que eu consigo? Como que eu consigo? eu consigo da seguinte forma: eu vejo que eles precisam aprender um pouco mais. Mas eu não entro de supetão na conversa. Eu deixo as coisas fluírem naturalmente. E por que às vezes eu vou frequentar ou vou pregar quando eu sou convidado, palestrar? Como que eu consigo? E o que eu palestro lá? Eu falo a língua deles. Um missionário, quando vai, por exemplo, para uma tribo indígena, ele tem que falar a língua dos índios. Ah, mas ele não conhece, ele tem que aprender. Mas se ele já sabe, ele tem que falar. Porque ele foi convidado. Ele está num outro ambiente. Então, quando eu estou no ambiente dessas pessoas, desses amigos, desses irmãos que já têm uma outra visão, que ainda está aprendendo, né? Não vou dizer que sou melhor do que eles, que não existe isso. Simplesmente enxerguei a lei e entendi tudo, né? E continuo buscando, mas isso tudo veio através de uma busca. Mas eu mantenho o elo continua com esses amigos, com esses irmãos. Por exemplo, agora no mês de janeiro já tem um convite, em fevereiro tem um outro convite, amigos, porque são amigos, pastores, pastoras que eu consagrei, outros que eu batizei, outros que eu levantei líderes. Hoje eu não estou mais lá no meio deles porque a minha visão foi além, porque eu tive experiências que eu falava sobrenaturais, porque era no início, agora já não é mais nada sobrenatural. Hoje eu entendo, na verdade, que são experiências naturais. São sobrenaturais para aqueles que é a primeira vez e tal, como foi comigo. Hoje é natural, a experiência fora do corpo, né? A experiência de conversar com seres espirituais, que para as igrejas dá o nome de anjos, né? E as minhas experiências não eu ver, não, eu não vejo com o corpo físico. O meu espírito deixa o corpo físico, que é o veículo. Aí eu entendi que nós não somos o corpo físico, somos o espírito, somos o corpo espiritual, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 44. Mas o elo, ele tem que ser mantido com essas pessoas. E aqui eu venho falando essa parte do elo. Tem uma outra parte aqui que eu falo assim: porque precisamos um dos outros, é outra coisa. Não podemos misturar as coisas, porque agora eu tenho um entendimento, um conhecimento, ou porque eu fiz uma faculdade, ou porque agora eu tenho intimidade. Pessoal, nós estamos aqui para aprender. É uma escola para aprendermos e trocarmos informações uns com os outros. Elos. Temos que manter elos, amizade, comunhão. Tem que existir esse elo. Seja com negro, com branco, azul, porque nós não somos o corpo físico, somos o corpo espiritual. Estamos na Terra.
vivendo uma experiência física e aprendendo, e desenvolvendo, e evoluindo, e crescendo. E procurar se aperfeiçoar no dia a dia. Mas o elo não pode perder. E muitos perdem o elo de pai, perdem o elo de irmão. Tem irmã que com todo o conhecimento que tem, mas não fala com o irmão. Eu conheço N casos, independente de religião, não tem nada a ver com religião. Pessoal, eu conheço um caso de uma menina, que ela é um amor de pessoa. Ela, posso falar, não vou falar o nome do local que ela frequenta, mas posso falar. Ela frequenta o Espiritismo de Allan Kardec. E o tempo todo, sem caridade, não há amor, não é verdade? A vizinha debaixo dela é católica. E aconteceu um problema na casa dela, com a vizinha, que afetou ela em cima. A vizinha de baixo afetou ela em cima. Se falavam e tudo, a católica e a espírita. E a de baixo da católica, que não tem nada a ver, e foi afetada, é a evangélica. E todas as três se falam. Foi só surgir o problema para começar a guerra. Foi só. Aí aquela que fala que sem caridade, amor não há salvação, já esqueceu desse lema. A outra que é católica, que frequenta, né, lá as missas e tal, vai todos os domingos, já esqueceu. A outra que é evangélica, que fala que Deus é amor, já esqueceu. Então você vê que o elo que existia foi tudo por problema, sabe o que? Material, pessoal. Problema de banheiro. Problema de banheiro. E assim, são N casos, isso é um exemplo. Na época de Jesus, Jesus falava parábola. Hoje eu poderia até falar isso é uma parábola, mas isso que eu estou te passando é um fato real. Não é parábola não, isso daí aconteceu mesmo. Então o que acontece? Quebraram um elo por causa de uma coisa material. Aquele papo que tinha entre elas, aquele café que uma tomava na casa da outra, acabou tudo por causa de um problema material. Uma coisa tão simples poderia ter sido resolvida. Então aqui em Romanos fala, se possível for, se possível, tente manter paz com todos. Mas nem todos querem manter paz. Tem outras pessoas que perdem o elo por ignorância, egoísmo, sabe? Por exemplo, eu conheço uma menina que bateu muito em mim quando eu comecei a falar que o arrebatamento que a Record mostrou em alguns filmes, que eu mesmo preguei durante anos e parei de pregar, tem vídeos e tudo aí, que não tem lógica, porque Deus me revelou e Deus me mostrou, e depois eu mostrei para vários pastores, teólogos, amigos meus, que investem pesado em escatologia, até pararam de pregar arrebatamento. Amigos meus investiam pesado, pararam, quando eu mostrei dentro da lógica que Deus não faz acepção de pessoas. Quando eu bati nisso, como assim? Eu falei, se os apóstolos morreram, Deus não faz acepção. Por causa disso, eu provei a ela. Rapaz, você não sabe o que aconteceu. Ela parou de falar comigo. Porque ela não aceitou passar pela morte. Aquele egoísmo, sabe? Guardou, não, eu não posso passar pela morte. Você percebia. Eu falei, mas e os que já passaram? Deus não faz acepção de pessoas, todos têm que passar. O arrebatamento é do Espírito, minha filha. Aí eu vou te mostrar aqui, aí mostrei dentro da Bíblia, provei a ela. Dentro da Bíblia, falei, ora. Aí quando eu falei, ora, ela orou. Passou uns dias, entrou em contato comigo, falou, poxa, tremendo. E aconteceu também com o evangelista, que ele duvidou e bateu de frente comigo, mas ele orou e Deus abriu a mente dele, a consciência dele, ele pum, enxergou a revelação da palavra e falou, caramba, aí entrou em contato comigo, pô pastor, o senhor tinha razão, meu Deus, não vou nem mais tocar em arrebatamento na igreja, isso é do Espírito. Morreu o Espírito que é retirado da terra. Então, o
elo que tinha sido quebrado com ela, com essa amiga, a primeira, né, já voltou. Porque ela, não, que eu não concordo. E uma coisa que acontece no dia a dia conosco. Às vezes a gente fala uma coisa para a pessoa para tentar abrir os olhos dela. Como um comentário do internauta que falou, eu entendo o senhor está tentando ajudar as pessoas a enxergar a verdade. Não entender, e tem gente que ainda está dormindo, não entendeu o que é uma passagem, né? E aí, aquele elo, às vezes, é quebrado por aquela pessoa porque ela não concorda contigo. Em vez de o quê? Em vez de ela, vou procurar entender, vou assistir, vou ouvir mais, vou buscar, Senhor, por que que ele enxergou, meu Deus? Por que que ele enxergou isso, Pai? E eu não enxerguei ainda. Por que que ela vê desse jeito e eu não vejo? E aí, você buscando, como Jesus fala, buscais e acharei, você vai chegar à resposta e o entendimento daquela pessoa. Você vai conseguir entender por que que ela pensa daquele jeito, né? E aqui eu falo também, né? Inúmeros seres que vivem no planeta Terra fazem acordos com seres aproveitadores que chegam como se fosse amor à primeira vista, depois mostram sua cara. Esses são muitos, né, que existem entre nós. O meu maior propósito de forma é de despertar os que ainda dormem, independente da religião. Só peço uma coisa, para observar a vida, né? Só para observar a vida. E aí eu terminei o tema aqui. Por que, pessoal, observar a vida? Porque você observando a vida é que você vai começar a entender as coisas. E aí você vai ver, poxa, eu estou quebrando elos, amizades. De repente, se você quebrou uma amizade antiga, né, não sei, na sua família, um parente seu, se você quebrou uma amizade com um amigo, uma amiga de muitos anos, um tio, uma tia, no trabalho, poxa, tenta trazer essa união novamente. Não olhe se ele é católico, evangélico, espírita, budista, ateu, não importa. Porque não é religião que salva. O que vai te salvar, né, é você procurar expandir a consciência e entender tudo. Você começar a observar e ter a palavra revelada. Por isso que ele diz, se possível for, mantenha a paz com todos. Por exemplo, eu tenho casos no meu trabalho que tem moradores que passam lá, eu dou bom dia, não me dá bom dia. Dou boa noite, não me dá boa noite. Pessoal, eu estou 6 anos lá e tem muitos que não dão, aí dão quando quer e às vezes volta a dar. Tem outros que ficam chateados, aí não dá, tá me entendendo? Outros que discordaram de alguma mensagem que eu dei a eles, e aí, não, aí eu, bom dia. E eu não deixei de dar bom dia. Eu mantenho aquele clima de sempre. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. E a vida continua e tal. Como é que vai, seu João? E aí, José? Tudo bem? Bom serviço, hein? Vai com Deus e tal. Pessoal, eu mantenho o elo. Então procure manter o elo. Se possível for, mantenha a paz com todos. E se você se separou de alguém, alguma amizade, se possível for, reata de novo essa amizade. Se for na família, então mais motivo. Pessoal, eu falo com todo mundo da minha família. Vou te passar uma informação. Existem parentes meus que nunca vieram na minha casa. Mas eu já fui várias vezes na casa deles. Não estou preocupado se vem aqui, mas eu vou lá. Existem parentes meus que nem para ligar. E aí, Douglas, como é que tá? Mas eu ligo para eles, eu vou até eles. Ah, porque eu sou melhor? Não, não existe isso. É porque eu procuro buscar e manter a união entre a família. Eu procuro fazer tudo para manter a família unida.
E se cada um de nós mantermos e tivermos essa visão de manter o elo entre a família, amigos, irmãos, vai ser cada vez melhor. E isso faz parte daquela lapidação que eu falo sobre sermos íntegros, amorosos, se aperfeiçoar, né? O vaso, somos o vaso. O olheiro quem é? É Deus, é o Criador. E Ele vai nos modelando, mas temos que deixar Ele nos modelar também. Senhor, eu quero me aperfeiçoar, me ajuda. Ele vai te ajudando. Temos hoje ajuda de tudo quanto é lugar. Também como tem aqueles seres espirituais, como eu li, que querem nos prejudicar, mas aí não tem problema. Eles querem, mas só podem nos prejudicar se dermos brecha para eles. Através da vibração, da lei da atração. Se você atrair eles como um imã para te perturbar, eles vão te perturbar. Então essa é a importância do elo. De manter o elo com todos. Se possível for, tenha paz com todos. Pessoal, um forte abraço. Gratidão. Meu WhatsApp é 2198631. Se eu não responder, já não estou mais na Terra. Meu tempo aqui terminou, né? Vamos lá. Canal no YouTube Douglas Cavalcante, Projeto Vitória Cristina, né? Canal, página no Facebook, Livro Entre o Céu e a Terra, página Projeto Vitória Cristina, página Fenômenos, página Morte Física, página Vida é para Viver, né? E página Superação. Um forte abraço. Gratidão mais uma vez, muito obrigado por tudo. Um beijo no coração. Procura manter o elo, hein? Shalom Adonai.